Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal ela.com você. Sou a pastora Lana Gomes e hoje vim aqui falar um pouquinho com você a respeito do deixar ir, aplicando o deixar ir através do posicionamento. Muitas questões estão sendo levantadas sobre esse deixar ir e esse posicionamento. Nós trabalhamos com um posicionamento que é diante da presença de Deus. Entendam isso. Mas antes, quero saber, você já é inscrito no meu canal? Ativa o sininho, se inscreve aí, porque toda quarta-feira temos vídeos novos e através desses vídeos é que você vai sair desse deserto. Isso aí. Então, o que eu tô te falando hoje é para ficar ligado. Lá em Mateus 18:18 diz que tudo que está ligado na terra está ligado no céu. Então vamos se ligar para que a gente possa evoluir nesse deserto, para que possamos sair, bem mais rápido. Amém? Então, se você já se inscreveu, já ativou o sininho, também distribua esse link nos grupos. Grupo da família, grupo da igreja. Tem algum amigo que você sabe que está passando por algum perrengue, está numa situação difícil e você acha que esse vídeo vai ajudar? Então você faz isso. Leve essa informação para essa pessoa, divide, divulga o canal. Por que eu estou falando isso? Quando fazemos lives, nós podemos fazer lives através do canal do YouTube, entenderam? Assim que tivermos um número grande de inscritos, também poderemos fazer lives no YouTube. Muitas pessoas poderão ver, qualquer inscrito do YouTube vai poder ver. Porque às vezes, no processo do deserto, a pessoa ela desliga todas as redes sociais em que é possível alguém encontrá-la, ou familiares, cônjuge. Então ela deixa de ter Instagram, Facebook, WhatsApp e fica só vendo vídeos no canal do YouTube. Isso é legal por um lado, porque ela se desliga de coisas que ela não precisa ver, mas por outro lado, tudo que eu faço na rede social, ela acaba não vendo. Então o YouTube é uma ferramenta muito boa nesse momento. A gente pode, através dele, fazer as lives e essas pessoas também poderão ver, tá bom? Faça isso. Agora vamos lá. O deixar ir. Muita gente me pede, pastora, faz um vídeo sobre o deixar ir, faz um vídeo sobre o deixar ir, faz um vídeo sobre o deixar ir. Então vamos lá. A gente tem o deixar ir emocional, que eu já fiz um vídeo para vocês há muito tempo. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre como entender o deixar ir através do posicionamento, tá? A primeira fase do deixar ir é que a gente pega como base o filho pródigo, que está na palavra de Deus. A palavra de Deus fala que o filho pródigo era um filho que tinha tudo na casa do pai. Esse pai, ele era um mantenedor da família e ele tinha 2 filhos. Esses 2 filhos que ele tinha eram filhos muito amados, muito queridos. O pai tratava bem, não faltava nada. Mas, um belo de um dia, um dos filhos resolveu partir. E chegou diante do pai e disse, eu quero a minha parte da herança, me dá tudo que é meu que eu vou embora. Qual surpresa, sabemos que muitos maridos hoje fazem isso, né? Então, do nada, a gente sempre fala, do nada, às vezes não é do nada, né? Sempre tem um antes, sempre tem uma história, sempre tem algo que vem amadurecendo na cabeça do cônjuge, situações, relacionamentos, a gente sabe disso. Mas, enfim, de repentemente, o cônjuge um belo dia acorda e diz, eu vou te deixar, eu vou embora, não quero mais esse relacionamento. O que acontece? Deixar ir. Quando a gente fala deixar ir é porque a gente está citando e imitando o filho pródigo, essa parábola do filho pródigo que se encontra na Bíblia. O filho pródigo, ele pediu, além dele dizer que ia, ele ainda requeriu do pai parte da sua herança. E parte da herança desse filho pródigo foi dada pelo pai em dinheiro. O pai disse, tudo bem, queres ir? Então vá. Então, deixar ir. Quando a gente fala o deixar ir, o pai deixou esse filho ir, o pai deixou esse filho pegar a parte que era dele, dividiu a parte lá entre o filho que ficou, entre ele, e o filho foi embora. Então, o que acontece nesse momento? A gente vê que o pai, ele não prendeu, né? Ele não ficou segurando, né? Ele abriu a mão e o filho foi embora, né? E a mão ficou vazia. Esse mesmo preceito, esse mesmo princípio nós usamos com o deixar ir emocional, que é quando você se liberta das emoções que te prendem ao cônjuge, e também usamos no deixar ir físico, quando realmente o cônjuge se afasta do lar, da esposa, da companheira e sai de casa.
Quando a gente fala para vocês, o deixar ir consiste em não atender telefonemas, não ficar vendo rede social, não entrar em contato através do celular, WhatsApp, todo tipo de rede social, né? Muitas de vocês passam por algumas situações desagradáveis, vê a rede social dele alterada, porque a OM coloca, né, material lá, coloca foto, e vocês são bombardeadas com essas fotos, a mente de vocês ela vai ficar atribulada, os pensamentos vão ficar embaraçados, porque isso é algo natural. Quem é que ao entrar no Facebook do esposo, do marido, e ver fotos de outra mulher não vai ficar mexido? Então essa medida é uma medida de segurança que nós fazemos para que você tenha entendimento que aquilo já não é legal, aquilo já não vai te trazer benefício, aquilo não vai somar em nada. Então quando a gente fala o deixar ir, estamos falando igual ao pai que deixou o filho ir por mais que amasse, sem saber o destino, sem saber o que estava acontecendo, sem saber o que passava na cabeça dele, ele simplesmente concordou, ele deixou ir e o filho foi. Mas a Bíblia também fala que esse menino, que esse filho, né, esse homem, jovem, ele passou algumas agruras e aí começa a explicar as situações. Enfim, chega num determinado momento que esse filho, ele tem que comer comida não humana, comida que não é de humanos, e em outro determinado momento ele passa fome, ele não tem nem comida de porcos. E ele lembra que os servos da casa do pai dele comiam melhor do que ele. Tem um momento que ele acaba comendo as bolotas dos porcos quando ele vai alimentar os porcos, né? Comida não humana era comida de animais. E ele lembra que até os servos da casa do pai dele estavam vivendo melhor do que ele. Então ele viveu uma vida de reborn, ele gastou dinheiro, ele viveu aquele avivamento que vocês vêem na rede social, o esposo, a esposa fala que está super bem, eles falam que eles estão vivendo muito bem, que querem se ver livre de você, que a melhor coisa que eles fizeram é sair, que eles querem ser felizes. Eu vou em busca da minha felicidade, eu já não sou feliz com você há muito tempo. Falam palavrões, desfazem da sua presença, da sua pessoa, né? Citam que já não são as mesmas pessoas, que querem ter a vida de volta. E N situações, né? A gente tem N frases, não vamos falar aqui, mas são coisas que às vezes baixam a nossa autoestima, fazem com que pensamos que nós realmente não valemos nada, pensemos que realmente somos pessoas imerecíveis do amor de qualquer pessoa, nossa autoestima vai lá embaixo, ficamos tristes, chateados, oprimidos, porque Satanás aproveita esse momento para entrar na sua mente, tá vendo? Ele não te ama, tá vendo? Ele não gosta de você, tá vendo? Tá vendo? E quanto mais você tentar falar com essa pessoa, mais ela vai te botar para baixo, mais ela vai deixar você triste, mais ela vai mostrar todos os seus defeitos e inventar os que você não tem. Mais ela vai dizer que você não é capaz, mais ela vai dizer que foi um erro, mais ela vai dizer que nunca te ama, que nunca te amou. Quanto mais você quiser prendê-la, mais ela vai te ferir, mais ela vai te agredir. E é isso que muitos não entendem, que esse não é um momento de tentar prender ninguém, esse não é um momento de tentar segurar com as próprias mãos, é o momento de deixar ir. Por quê? Quando essa pessoa estiver lá no mundo, vivendo essa vida, vivendo essa situação de querer desfrutar de coisas que não têm limites, né? Coisas que alguns nunca desfrutaram, porque às vezes conheceram a esposa, casaram e nunca viveram. Ele vai viver uma vida sem fronteiras, ele vai fazer tudo que ele nunca fez, ele vai beber o que ele nunca bebeu, vai experimentar o que ele nunca experimentou. Muitos se afundam nas drogas, outros se afundam na prostituição, outros se afundam nas dívidas, nos jogos, na pornografia. É um mundo desgraçado, é um mundo fedorento, é um mundo podre. O mundo do cônjuge adúltero, ele é terrível. Ele é terrível. Eles sofrem muito, mas eles não dão o braço a torcer. Até um determinado momento em que ele se dá conta que o dinheiro acabou, que a casa do pai era boa, que ele tinha dinheiro, que ele tinha tudo, que é o que acontece com o filho pródigo. Chega num determinado momento de vida, fora da casa do pai, que ele sente saudade até de ser servido, de ter um lugar de servo na casa do pai. E aí começa a alteração, começa a transformação, né? Aí também vai de como você tratava o seu cônjuge, né, em casa. Quem era você com o seu cônjuge? Ele sentiu saudade da casa do pai, por quê? Porque ele está tendo uma vida pior. Muitos vão sair de casa e não vão sentir saudade da esposa, porque a esposa era rabugenta, a esposa era uma esposa
ruim, era uma esposa porca, relaxada, não fazia comida, não tratava direito, era uma esposa que não se cuidava, uma esposa que não se amava, uma esposa que não tinha nenhum amor próprio, uma esposa que não tinha nenhum amor por ele, só queria ter os benefícios que ele trazia para dentro do lar, ou a esposa, se for uma mulher, né? Falo esposa sempre porque, como eu sempre digo, 95% do meu público é mulher, então eu sempre acabo me referindo às mulheres. E muitas mulheres sabem que a responsabilidade, não da traição, mas do descontentamento do esposo, também teve contribuição dela. E muitas vezes a gente fala, mas você quer botar a culpa na mulher? Não, mas a mulher tem a responsabilidade dela. Nós temos a nossa parte. E eles têm a deles. A falha deles será cobrada, assim como a nossa. Ninguém é melhor que ninguém. Eu sempre digo que é 50-50. Mas numa sociedade como a nossa, nós temos que ser realistas. Hoje, a moral, os bons costumes, está mudando muita coisa. A mulher tem liberdade, a mulher pode fazer, o casal acabou de casar, tudo é igual, eu faço, ele tem que fazer. Eu sei, mas a maioria dos casos não funciona assim. A regra da vida não é assim, a sociedade ainda é machista, a mulher ainda é criada para cuidar de uma casa, a mulher ainda é criada para cuidar do lar. E as mais novinhas que estão chegando agora, essa geração de 20, 25, 30, que está casando agora, 25 no máximo, acho que 30 já não, as de 30 ainda são de uma sociedade anterior, foram criadas para cuidar da casa, para cuidar do marido. Muitas vão lá fora e voltam, cuidam da casa também. E aí cuidam do marido, e aí muitas cuidam dos filhos, têm a ajuda de alguém, de algum parente. Mas a maior parte da responsabilidade do lar é da mulher. É da mulher. Então a queixa principal desse homem sempre vai ser em cima desse lugar. O lugar de esposa e o lugar de dona de casa, de mãe, né? E é injustiça, isso é uma injustiça. Sim, nós ficamos com a maior parte. Ficamos. Mas é assim que acontece hoje. Graças a Deus está sendo mudado. Hoje eu tenho amigas de 20, 25 anos no trabalho que casaram recentemente e o marido ajuda, né? Algumas que o marido foi se transformando, algumas que com o passar do tempo, né? Não que só existam homens assim, não, graças a Deus. Existem homens que são colaboradores, eu conheço também. Na igreja que eu frequento, eu conheço alguns casais, homens muito bons, né? Varões, servos de Deus. Na verdade, o coração transformado, lavado e remido no sangue de Jesus, esse homem, ele é convertido em Cristo. O coração dele é convertido em Cristo. Então, ele vai ser a imagem e semelhança do Cristo. E a imagem e semelhança do Cristo é um marido ajudador, um marido que vai te auxiliar, um marido que vai perguntar se você quer ajuda com as crianças, um marido que vai perguntar se você quer ajuda com as compras, é um marido que vai perguntar se você precisa que leve, que busque. Não um marido convencido de ser cristão. Tem essa diferença, né? É um patamar bem acima do que pensa que é cristão e do que é cristão de fato. Então, essa é a grande diferença de você ter, né, um marido que às vezes diz que é cristão, mas não é convertido, e sim convencido de ser cristão. E você também. Às vezes você é convencida de que é uma crente cristã, né? E está vivendo uma vida convencida do cristianismo, mas não convertida ao cristianismo. E isso vai trazer uma demanda muito grande para a sua vida. Você vai ser a esposa rixosa, você vai ser a esposa que não cede sexualmente, que só faz quando você quer, as coisas que você quer, do jeito que você quer, que não procura ter uma vida amorosa, flexível com seu esposo, que não procura entender as necessidades dele. Outras vezes ele não procura entender as necessidades da esposa, quando a esposa está cansada, quando não está. Não procura ter uma vida afetiva, harmoniosa, não só na sexualidade, mas também no emocional. Às vezes você está triste, está magoada, aconteceu alguma coisa, é um marido que não te ouve, um marido que não te escuta. É um casamento desconforme, né? As engrenagens não estão direitinho. E aí esse casamento começa a dar defeito, e os defeitos é um aqui, outro ali, outro lá, e não consegue mais andar, adaptar, né? Não tem mais como, até que esse desencaixe acontece, e a ruptura acontece. E aí esse homem, ele acha que é um defeito seu, ele não consegue olhar os defeitos deles, ou a esposa, e rapidamente aparece uma OM, aparece a grama do vizinho sempre é mais verde, né? E aí as coisas fogem do controle, a situação muda, e quando você vê, né, como vocês quando vê no meu privado falam,
Pastora, do nada meu marido tem uma amante, eu não sei o que fazer, a minha vida desmoronou, meu casamento vai acabar, eu não sei o que fazer, eu não sei o que fazer. Então, eu quero te dizer uma coisa, nunca é do nada, nunca é do dia para a noite, nunca é sem motivo, nunca é porque eu sou boazinha e ele é o vilão, nunca. É sempre 50-50. Ele tem parte na responsabilidade, você tem parte na responsabilidade, né? Mas hoje quem está buscando a restauração é você. Então hoje quem vai pegar o fardo é você. Quem vai entender como funciona o sistema é você. Quem vai colocar diante da mesa toda essa sujeira e varrendo é você. Quem vai limpar o seu coração é você. Por isso que a gente fala, quem traiu primeiro. Você tem que entender quem estava diante do Senhor, quem não estava, o que o Senhor está pedindo de você, o que não está. Então, nesse momento que o filho pródigo ele quer ir embora, ele quer bater asas, ele quer voar de qualquer maneira, deixar ir. E quando eu falo sobre o deixar ir emocional, é que às vezes tem que se acontecer o deixar ir dentro de casa. E esse deixar ir dentro de casa, você vai, além de ver, você vai sentir todas as reações, né? Muitas vezes você vai ver o seu marido no sofá, chega do trabalho conversando com o OM ou com um grupo de colegas, ou só intertido jogando um joguinho, não dando atenção a você. Outras vezes você vai ver ele marcando para sair, né? Outras vezes ele vai dormir fora de casa, ela vai dormir fora de casa. E o deixar ir emocional, você tem que aplicar quando você aplica o deixar ir quando o esposo sai de casa, e o deixar ir emocional também é aplicado nesse caso quando ele sai, porque às vezes a pessoa bloqueia em tudo, mas não para de pensar. Então o deixar ir emocional é na mente e no coração. E o deixar ir dentro de casa, além de você aplicar o deixar ir emocional com uma pessoa que está na sua frente, porque você não vai destratar, você não vai brigar, você não vai mandar ir para aquele lugar, porque você é tal, você é isso, isso e aquilo, seu isso, isso e aquilo. Eu me acabo fazendo as coisas por você, eu lavo, passo, cozinho, não. Posicionamento é o que eu quero para minha vida. Eu vou querer levar esse casamento, esse relacionamento adiante? Eu estou disposta a entender que eu vou lutar sozinha, eu e Deus, sem a presença dessa pessoa, desse cônjuge? Eu tenho que saber me fazer a pergunta, vai valer a pena eu fazer isso? Ou é melhor eu ficar sozinha, não pode casar de novo? Ah, então eu vou me separar, vou ficar sozinha, nunca mais eu caso. Será que eu consigo? São questões, são perguntas que vão passar na nossa mente. E a gente, como ser humano, tem que ter essa resposta dentro da gente para poder seguir. E eu te digo, o filho pródigo ele foi, mas ele voltou, com toda a certeza. Por quê? Porque a casa do pai era um lugar de alegria, a casa do pai era um lugar de bênção, a casa do pai era um lugar onde tinha alimento, a casa do pai era um lugar onde ele via a presença de Deus, a presença de Jesus. E você, o seu cônjuge foi, como é que é a casa que ele deixou, o lugar onde você ficou? Tem a presença de Deus, tem alegria, tem satisfação? Quem é a pessoa que ficou em casa? Quem é o cônjuge que ficou? Quem é você? O cônjuge que foi. Vamos falar do cônjuge que ficou. Você quem é? Quais são as suas características? Quais são as suas qualidades? O que você está fazendo para transformar isso que ficou em você? Porque às vezes é muito fácil acusar o que saiu, mas o que ficou? O que ele era? Quem ele era? Como é que era o comportamento dele? A gente tem que olhar para os dois lados. Eu não estou acusando ninguém. Estou dizendo que vai ter que ter um novo passo. Se o cônjuge que ficou não tinha, como na casa do pai, uma casa com essas características que eu falei, ele vai ter que transformá-las. Transformar toda característica que há nele negativa em características positivas, para que o outro cônjuge afastado, cônjuge apartado, quando olhar para ele, quando for visitar que tem os filhos, quando souber notícias, porque sempre sabe notícias pelo vizinho, pelos pais, pelos parentes, pelos amigos, que você está se transformando, que o cônjuge que ficou era assim, agora é assado, que ele não era cristão, agora ele é, que ele não ia na igreja, agora ele vai. E não é só de mentirinha temporariamente, não. A restauração é em você, a transformação é em você. Por isso que falamos, vai ser primeiro em você.
Nunca o cônjuge que vai mudar é o que foi embora de casa. Nunca. Sempre somos nós que ficamos. Sempre é o cônjuge que ficou. A não ser que o cônjuge apartado se aparte porque foi traído e não quer ficar daquele jeito. Mas é muito raro. O normal é o cônjuge que está traindo sair e deixar o cônjuge que, no caso, não fez a traição em casa, né? Esse é o natural. Quem não quer mais sempre vai embora. É difícil quem não quer mais, não sei quem não quer mais, falar, você me traiu, então eu vou te deixar. Normalmente quem ama, perdoa. Mas isso não exime ela da responsabilidade que ela teve até ali no ato da traição, junto com o cônjuge traidor, né? Ou o cônjuge que está pedindo o divórcio ou a separação ou que está indo embora. Temos que entender que nós somos agentes de Cristo, agentes transformadores. E para transformar o outro, primeiro precisa ser transformado. Mas temos cautela. Então você não vai... e aí tá com deixaria dentro de casa. Aí você começa a entrar no grupo, ver o que é o deixaria. Eu vou evangelizar ele, eu vou dizer para ele que isso não presta. Você fazia isso até ontem junto com ele. Aí amanhã você já quer evangelizar o cônjuge. Amanhã você já quer dizer que o cônjuge está errado e agora você está certo. Então assiste lá o vídeo, quem traiu primeiro. É necessário assistir esse vídeo. Você nunca deve evangelizar o cônjuge, você nunca deve querer levar ele para a igreja atrás de você. Tudo é pelo ato de testemunho. Todo o processo que você viver e testemunhar o Cristo vivo, as pessoas e o seu cônjuge vai ver. Ele vai ver. E o Senhor vai fazer a transformação dele através da atitude. Né? E se você é casado, existe um outro fator que é o mundo espiritual. O seu ligamento com o seu cônjuge através do mundo espiritual também vai fazer essa transformação. Muitas esposas falam que o cônjuge apartado não consegue ficar longe dela. Por quê? Porque há uma ligação, há uma energia entre você e seu esposo. E essa energia alimenta o esposo. A única capaz de fazer o esposo se sentir bem, muitas de vocês falam para mim, ele diz que se sente muito bem quando vem me ver, quando vem ver as crianças, quando vem aqui em casa, se sente muito bem. É a energia positiva da esposa. Então, quando você pensar nele, não pense coisas ruins, coisas erradas, né? Pensamentos maus, tomara que isso, tomara que aquilo, me deixou, me abandonou, não. Lembre dos momentos bons, lembre dos momentos que vocês passaram juntos, na presença do Senhor, nos momentos em casa, em família. Isso tudo ele vai sentir lá onde ele estiver, tá bom? O filho pródigo, ele voltou para casa e pediu ao pai para ser servo, porque ele queria pelo menos ser servo na casa do pai, que ele estaria muito feliz. Mas o pai era tão generoso que pegou a mão, colocou um anel, colocou sandálias nos pés, colocou vestimenta, vestes novas e ainda mandou matar um bezerro cevado, que estava lá, o melhor bezerro, para que fosse comemorada a volta do filho pródigo. Vocês estão entendendo essa dinâmica? O pai não chorou quando o filho chegou, quando o filho saiu. É claro que ele ficou triste, é lógico, mas ele deixou ir. E acha que ele não orou o tempo todo que o filho estava fora, porque ele não sabia o que estava acontecendo, mas ele pediu para Deus guardar. E quando esse filho retornou, o pai deu honra a ele, o pai devolveu a ele o lugar dele. E esse pedacinho já serve para você que está me assistindo e já está com o cônjuge em casa e não conseguiu perdoar. Você já fez a parte da reconciliação, mas não passou pela restituição, não está restituindo ainda. Ainda falta esse pedaço o Senhor fazer. Quando há restituição ao pedido de perdão, a liberação do seu perdão, o cônjuge pede perdão, você já está restaurada, ele já está restaurado, e aí a restituição. Muitos de vocês não entendem a diferença entre reconciliação e restituição, porque a restauração é individual, né? O casamento restaurado acontece só em pessoas restauradas, aí ele é restituído, amém? Então o filho pródigo teve na casa do pai o lugar de excelência, que é o lugar de filho, porque uma vez filho, sempre filho. Uma vez marido, sempre marido, né? Então não fale, meu ex-marido, você nem assinou o divórcio ainda, né? E tenha fé, do tamanho de um grão de mostarda, mas tenha fé. E o Senhor vai te abençoar, tá bom? Sou a pastora Elana Gomes, deixe seu like, porque você está dizendo ao YouTube que você gostou do meu vídeo e esse vídeo vai ser recomendado. Ativa o sininho, que toda quarta-feira, quando eu fizer mais vídeos, você vai receber aí, direto no seu e-mail, uma mensagem dizendo que tem um vídeo novo no canal. Um beijo no seu coração e sempre volte aqui, porque sempre teremos novidades para você. Um beijo.